Anderson da Silva, mais conhecido como Anderson The Spider Silva. Anderson Silva é considerado por muitos lutadores e especialistas em lutas como o maior de todos os tempos do MMA e definitivamente ele foi o maior de todos os tempos do UFC. Em 2023 ele foi induzido ao Hall da Fama do UFC e ao longo dos seus 15 anos de participação no UFC ele marcou época no esporte, inspirou toda uma geração de lutadores de MMA que hoje estão aí brilhando no UFC e se inspiraram no Anderson pelo estilo arte dele. Porque além de bater todos os recordes do UFC quando ele estava no auge, Anderson Silva não só ganhava lutas, ele dava show, ele entregava espetáculos em todas as apresentações dele. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo sobre Anderson Spider Silva, que na minha opinião foi o lutador número 1 de todos os tempos do UFC. Ah, mas tem o John Jones. Pô, mas tinha o Saint-Pierre também, né, irmão? Meu, mas tem o DJ também, velho, Demetrius Johnson, puta maloqueiro. Novamente, na minha opinião, o Anderson foi o 001, há controvérsias, há quem discorde, cada um tem o direito de ter a opinião que tem. E eu já fiz um vídeo, inclusive, sobre esse assunto aqui no canal. Caso você ainda não tenha visto, vá lá depois dar uma olhada. Mas para falar de Anderson Silva, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, lá para as origens, na cidade de Curitiba, para onde ele se mudou com a família em 1979, quando ele tinha apenas 4 anos. Eles saíram de São Paulo e chegaram na cidade do Frio. E tem muita gente que não sabe disso, mas Anderson Silva, antes de querer ser lutador, ele queria ser jogador de futebol no Corinthians, time do coração dele. Numa bela manhã de sol, ele estava indo para uma seletiva, inclusive, no time de base do Corinthians. E aí o nosso Spider chegou 40 minutos atrasado. Acabou que o treinador de boxe do clube falou: ô irmão, vem aqui treinar. Tá aí fazendo nada, chegou atrasado, perdeu a seletiva do futebol, então vem aqui pro boxe. E logo esse treinador do clube viu que o Anderson levava jeito pra coisa e incentivou que ele continuasse no esporte. Anderson também, desde muito novo, treinou taekwondo, mas foi só ali no final da adolescência, nos anos 90, que ele virou aluno do mestre Noguchi. E pra quem não sabe, inclusive, esse aqui é o Fábio Seuchi Noguchi, também conhecido em Curitiba como Mestre Noguchi. O Fabão foi um dos primeiros mestres de Muay Thai do Brasil, aluno de Nélio Naja, graduado em faixa preta em 1985, e ele já no finalzinho dos anos 80, em 87, 88, 89, ele competiu pela shootbox. Foi lá no Rio de Janeiro, na graduação dele de faixa preta, que ele teve o primeiro contato dele com o Rudimar Fedrigo, que é um dos fundadores da shootbox, pra quem não sabe. Shootbox, inclusive, que foi uma das principais academias responsáveis por difundir o Muay Thai, as artes marciais, o MMA no Brasil e no mundo. Foi uma equipe que exportou lendas. E vários dos nossos heróis nacionais que brilharam no Pride passaram também pela shootbox. Atletas como Vanderlei Silva, Maurício Shogun, Murilo Ninja e, é claro, o próprio Anderson Silva. Mas o primeiro mestrão do Anderson mesmo foi esse cara aqui, o Noguchi, que levou o Anderson para a primeira competição profissional de MMA dele. Momento que, por sinal, foi muito bem retratado na série Anderson The Spider Silva, que está disponível aí nos streams, na Paramount, na Prime Video, que mostrou um pouco ali dos primórdios da carreira do Anderson, da vida dele antes da fama. Inclusive essa experiência louca que eles tiveram de ir pro primeiro evento, que foi lá no Mato Grosso, onde o Anderson participou de um GP e lutou 2 vezes no mesmo dia, vencendo com uma finalização por mata-leão e depois um nocaute com chutes. Depois dessa primeira experiência profissional no MMA, o Anderson treinou ele por mais 3 anos, quando finalmente em 2000 ele participou da primeira edição do Mecha, que foi um evento pioneiro de Vale Tudo no Brasil, e teve ali várias edições no começo dos anos 2000, e o nosso Spider, infelizmente, acabou perdendo por decisão unânime dos jurados para Luiz Azevedo, cravando a sua primeira derrota da carreira. Felizmente, essa derrota de longe desacelerou o Anderson, pelo contrário, fez ele voltar ainda mais forte e acumular um cartel de 8 vitórias e apenas uma derrota em 4 diferentes edições do Mecha, bem como a participação no primeiro evento fora do Brasil, o Shoto, no Japão. E essas primeiras 9 lutas com 8 vitórias credenciaram o Anderson para ir para as Big Leagues. Foi aí que o nosso 3 lutas por nocaute. Na quarta luta dele no Pride, ele acabou sendo finalizado com o triângulo por Daiju Takase. Foi então que em setembro de 2004, o Anderson fez a sua estreia na 8ª edição do Cage Rage, evento do Reino Unido, no qual ele enfrentou Lee Murray. E eles disputaram o cinturão vago do peso médio do Cage Rage, numa luta que foi uma verdadeira pancadaria, mas falando em termos gerais, em qualidade técnica, contundência e acertos dos golpes de fato, o Anderson acabou sendo mais efetivo e levou a vitória para casa. Botando na cintura pela primeira vez um cinturão de peso médio. E essa luta marcou o início do reinado do Anderson no Cage Rage, onde ele ainda veio a defender o cinturão dele por 3 vezes antes de ir pro UFC. Inclusive, muita gente não sabe, mas esse cara aqui, Lee Murray, além de ser um lutador treta da época, acabou depois sendo preso por envolvimento num assalto a mão armada a um banco do Reino Unido, que foi um verdadeiro La Casa de Papel digno de série do Netflix. Os caras fizeram um bagulho mega planejado, mega bem organizado e na época até conseguiram se safar por um tempo, porque eles roubaram milhões do banco e fugiram pro Marrocos. Mas alguns meses depois, Lee Murray acabou sendo preso. E na época ele havia sido condenado a 10 anos de prisão, mas ele tentou fugir e foi capturado, tendo a sentença aumentada para 25 anos de prisão. E aí tá lá no Marrocos até hoje cumprindo pena.
Na última luta do Anderson antes de ir pro UFC, ele foi defender o cinturão dele no Cage Rage contra Tony Strickland. E nessa terceira e última defesa de cinturão do peso médio, o Anderson deu um tipo de cotovelada invertida meio bizarra que ninguém nunca tinha visto até então. E o coitado do Tony caiu no chão igual o Jamahal Hill contra Poatan. E foi aí que o campeão peso médio do Cage Rage, com 3 defesas de cinturão e 17 vitórias acumuladas na carreira, foi finalmente chamado pro UFC, que nessa altura do campeonato já era a maior promoção de MMA do planeta, porque o Pride já não existia mais e já havia sido comprado em 2007 pela Zuffa. E a estreia do Anderson no UFC foi justamente contra Chris Lieben, que era um guerreiro da casa já, participante daquela primeira edição do The Ultimate Fighter, que foi tipo aquele Big Brother do MMA. E o Chris Lieben, pra quem não pegou essa época do UFC, era como se fosse o Jean Silva daquela época. Era aquele cara meio pitbull, meio puto, meio não, geralmente era nocaute. Além disso, o Chris Lieben era conhecido por ter um queixo super duro e era um cara muito difícil de nocautear. Mal sabiam eles quem era Anderson Silva, porque foi aí que no dia 28 de junho de 2006, Anderson Silva estreou no UFC e nocauteou Chris Lieben em menos de 1 minuto. Essa vitória impressionante contra um dos maiores nocauteadores da divisão peso médio credenciou o Anderson a ir direto pro cinturão na próxima luta contra Rich Franklin. Foi então que em outubro de 2006, na edição 64 do UFC, Anderson Silva começou o seu reinado no peso médio, conquistando o cinturão, entregando uma performance primorosa contra Rich Franklin, que era o então campeão, usando simplesmente um clinch do Muay Thai e joelhadas, para as quais o campeão ficou simplesmente sem resposta nenhuma e o Rich Franklin simplesmente não lutou. E foi nesse dia, na edição 64, que Anderson Silva começou um reinado que durou quase 100 edições do UFC, porque ele conquistou o cinturão no UFC 64 e foi perder só no UFC 162. Mas nesses 7 anos de Anderson Silva no auge, que por sinal chegou no UFC já velho, com 31 anos, e reinou até os 38, coisa que a molecada de hoje em dia não faz. Ele iniciou uma sequência de 16 vitórias consecutivas no UFC, sendo elas uma vitória na estreia no UFC, uma conquista de cinturão, 11 defesas consecutivas de cinturão, e tem nego que fala que foi 10 porque Travis Lutter não bateu o peso, daí não tava valendo o cinturão, daí tecnicamente não sei o que. Era o desafiante, foi o cara que enfrentou o Anderson e foi finalizado. Daí beleza, 11 defesas consecutivas de cinturão, um total de 14 disputas pelo cinturão, porque uma luta foi a que ele disputou o cinturão e ganhou, 11 ele defendeu, 13 na luta que ele perdeu o cinturão dele e 14 na revanche. E se já não bastasse tudo que ele fez no peso médio, ele ainda foi lá e passeou 3 vezes na categoria de cima, nos meio pesados, categoria até 93 quilos, e tirou 3 camaradas da categoria de cima pra nada e nocauteou os 3 como se não fosse nada. Embora o Anderson tenha defendido o cinturão dele contra vários adversários notáveis, como Rich Franklin, unificado o cinturão do UFC e do Pride do peso médio contra Dan Henderson e vencido como mata-leão. Essa luta aqui, inclusive, que por sinal, muita gente tava falando que o Dan Henderson ia vencer, porque o Pride era mais foda que o UFC, e o Dan Henderson era campeão do Pride, e o Anderson não tinha conseguido vencer no Pride, e aí quando eles lutassem, o Dan Henderson ia passar o carro no Anderson, mas aí o Anderson foi lá e fez o que ele fez com o Dan Henderson. Daí foi lá, subiu pro meio pesado e venceu o James Irving. Patrick Coté não tem muito o que falar, que ele estourou o joelho na luta, venceu o Thales Leites na decisão unânime no UFC 101, lutou contra o mestre do jiu-jitsu, Demian Maia, numa luta que foi, sinceramente, eu acho que uma das mais estranhas da carreira de campeão do Anderson no UFC, se não a mais estranha de todas, porque boa parte da luta o Demian Maia ficou ali meio que de barriguinha pra cima no chão, igual o cachorro pedindo carinho, e aí o Anderson, ao invés de acabar logo com a luta, tava mais preocupado em tirar sarro com a cara do Demian Maia, inclusive o Dana White ficou puto da cara depois por causa disso, mas foi depois dessa luta que em 2010 o negócio ficou legal. As últimas 5 defesas de cinturão do Anderson no peso médio foram com certeza o ponto alto da carreira dele. Porque tinha 3 coisas interessantes acontecendo. A primeira eram boatos infinitos de uma super luta contra Georges St-Pierre, o campeão da categoria dos meio médios. St-Pierre, inclusive, que há quem diga que foi o maior de todos os tempos do MMA, do UFC, do universo, da galáxia. Pra quem não sabe, era basicamente o Anderson Silva menorzinho, canadense branco da categoria de baixo. E olhando agora em retrospectiva, 15 anos depois, sinceramente, eu acho que se eles tivessem lutado ia ter sido meio chato. Eu acho que ia ter sido um bagulho tipo Ankalaev e Poatan, um negócio meio amarrado, meio estranho assim, mas nunca saberemos, porque essa luta nunca aconteceu. Mas outras 2 coisas interessantes que estavam acontecendo eram 2 grandes rivalidades contra Vitor Belfort e Chael Sonnen. Inclusive essa galera toda que eu tô citando aqui no vídeo, Georges St-Pierre, Chael Sonnen, Vitor Belfort, John Jones, muito em breve vai ter vídeo de toda essa galera aqui no canal, é só continuar acompanhando, todas as sextas-feiras vou soltar um videozinho novo, fiquem de olho aí. Mas caso você seja um fã recente do UFC e não saiba ainda quem é Chael Sonnen,
Chael Sonnen foi o maior trash talker do UFC até então, e ele foi basicamente o cara que engatinhou pro McGregor poder correr depois. Você com certeza já viu o McGregor falando um monte nessas entrevistas de imprensa antes e depois de luta, e fazendo postzinho no Twitter, e postando vídeo no Instagram, e não sei o que. Mas caso tu não saiba, teve um cara que fez isso anos antes do McGregor, e fez muito bem feito, que foi Chael Sonnen. Chael Sonnen, que por sinal é uma figura e é um dos meus lutadores de MMA favoritos e um dos maiores lutadores a nunca ser campeão. E na edição 117 do UFC, no dia 7 de agosto de 2010, Chael Sonnen entregou a performance da vida dele e bateu no Anderson por 5 rounds seguidos, 25 minutos dando porrada no Anderson Silva como ele nunca tinha apanhado antes. E caso tu não tenha visto essa luta, apenas nesse UFC 117 em 5 rounds, o Anderson tomou mais porrada do que em todas as 46 lutas profissionais dele. Chael Sonnen tava a menos de 2 minutos de ser campeão do mundo, quando ele tava lá na guarda do Anderson dando a porrada por cima, e aí ele não percebeu que o Anderson tava ali segurando a mãozinha esquerda dele ali no cantinho, e aí ele foi lá e puxou pro triângulo e fez o Chael Sonnen não dar os 3 tapinhas, mas ele fez o Chael Sonnen dar um tapinha e meio. Inclusive o Chael Sonnen ficou desorientado, desnorteado na hora que ele viu que o juiz tinha 5 rounds, 5-0, e o cara vai lá e mete o triângulo e ganha a luta. Cara, essa se não foi a maior reviravolta de todos os tempos do MMA, foi uma das maiores. Foi impressionante o que o Anderson fez nesse dia. E é engraçado que em entrevista pós-luta ele conta que virou pro mestre dele e falou: mestre, eu vou finalizar ele, eu vou usar o jiu-jitsu. E aí Anderson Silva, que é a faixa preta dos irmãos Nogueira, foi lá e vapo. Chael Sonnen, com toda a razão do mundo, tava lá inconsolável, arrasado na conferência de imprensa pós-luta. E pô, qualquer um que sabe da promessa que o Chael Sonnen fez pro pai dele, que é ser campeão mundial, e vendo aquela entrevista pós-luta, aquilo ali faz o olho de qualquer um arder. When my dad died, the last thing I ever said to him, I said to him, I'm going to beat Tito Ortiz and I'm going to win the world championship. It's the only promise I never kept. If you could have a conversation with your dad right now, what do you think he would say? I just tell him I tried. Mas beleza, vencido Chael Sonnen, o próximo obstáculo de Anderson Silva era agora Vitor Belfort, fenômeno. Ele que foi campeão peso pesado do UFC com 19 anos, lá nos primórdios do UFC, antes mesmo de ir pro Pride. Ia se colidir com o Anderson Silva pela primeira vez ali em fevereiro de 2011, em um confronto que foi um tanto quanto controverso, porque eles que já haviam treinado junto, já tinham meio que um contexto ali, e existia meio que um acordo de cavalheiros ali dos caras, tipo assim, não, se a gente treinou junto, a gente não vai lutar, né? Quem treina junto não se choca ali no profissional. Mas aí o Vitão virou e falou assim: irmão, vamos lutar, você é o maior de todos os tempos, eu quero ser campeão dessa parada de novo, vambora. E aí é foda porque ao mesmo tempo que eu entendo esse lado do tipo assim, vamos treinar junto, então vamos ser amiguinhos e aí não vamos lutar, pô, também tem o lado do cara ser atleta profissional, querer cinturão, querer campeonato, né, ser o melhor do mundo, aquela coisa toda. Então, pô, tem dois lados, né, tem quem concorde com o Vitor Belfort, tem quem critique por ele ter pegado essa luta, né, bom, enfim, acho que não cabe a nós. Mas aí, beleza. O que tornou essa luta especial foram duas coisas. A primeira era que Vitor Belfort e Anderson Silva eram os maiores strikers da atualidade na época. E aí tinha gente falando que o Anderson ia conseguir, porque ele tava invicto no UFC, porque tava com não sei quantos anos campeão e blá 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 blá. Outros falavam que se o Belfort explodisse no primeiro round, ele conseguia nocautear o Anderson, porque ele tinha muita qualidade técnica, era um nocauteador absurdo, apesar de ser conhecido por não ter o melhor gás. Então era mais ou menos essas as apostas. Se fosse uma luta mais longa, era pro Anderson vencer, se fosse uma luta mais curta, o Belfort tinha chances. Mas foi aí que, pra surpresa geral da nação, no primeiro round, o Anderson foi lá e deu esse chute histórico no Belfort e nocauteou ele. Com esse golpe que é conhecido agora em muitos países do mundo como o Spider Kick, ou chute-aranha. Depois de despachar Vitor Belfort, o próximo adversário do Anderson foi o Yushin Okami, aquele contra quem o Anderson havia sofrido a sua última derrota antes de entrar no UFC. O que você talvez não sabia é que o Anderson, na verdade, nocauteou com uma pedalada na guarda. Porém, na 8ª edição do evento Rumble on the Rock, que aconteceu no Havaí, esse era considerado um golpe ilegal. Portanto, o Anderson foi desqualificado e ficou com uma derrota no cartel. Daí, 5 anos depois, no UFC 134, não foi surpresa para ninguém o Anderson Silva simplesmente passar o carro no Yushin Okami. O japonesinho, coitado, até tentou, mas ele não teve muita resposta pro Anderson, não. Mas aí, beleza, 14 vitórias consecutivas no UFC, 10ª defesa de cinturão, tava bom demais pra ser verdade. E foi aí que o nosso Duende Verde, nosso Coringa, nosso Lex Luthor, nosso vilão, voltou pra dar uma dorzinha de cabeça pro Anderson. Chael Sonnen, que na coletiva de imprensa da primeira luta com o Anderson foi mega humilde, reconheceu que perdeu mesmo, e pô, é isso, faz parte, vida que segue, vou ter que viver com isso. 2 anos depois, volta com um trash talk ainda mais pesado, falando que Anderson Silva, you suck,
você fica andando por aí com o meu cinturão, você não ganhou aquela luta coisa nenhuma, eu que sou o campeão. E aí falou do Anderson, e aí falou da mulher do Anderson, e aí falou do Brasil. Falou que ia entrar na casa do Anderson Silva, dar um tapa na bunda da mulher dele e mostrar quem que é o campeão. Daí, meu irmão, você já pode imaginar, com esse nível de trash talk, mais ou menos o que o Anderson Silva quis fazer com o Chael Sonnen. E dito e feito, na edição 148, em julho de 2012, eles se enfrentaram pela segunda vez. Só que dessa vez, a segunda luta não foi um repeteco da primeira. E tinha muita gente falando que, cara, a segunda luta vai ser igual. Chael Sonnen vai usar o wrestling, vai usar o ground and pound, vai ficar por cima os 5 rounds, vai vencer. E dessa vez ele vai estar mais atento, não vai cair no triângulo. Inclusive, outra coisa pouco reconhecida do Chael Sonnen é que antes de ter essa galera do Daguestão toda, o que esse cara fez aqui com o wrestling dele no UFC não foi brincadeira, não. Se fosse nos dias de hoje, eu acho que o Trump tinha mandado uma vanzinha seguir ele por aí pra descobrir se ele é realmente americano, se ele não é um daguestanês disfarçado. What? Mas aí beleza, na segunda luta eles se enfrentaram, não foi nada como o primeiro encontro. Chael Sonnen até tentou a dobradinha, mas o Anderson tava não apenas inspirado naquela noite, mas também focado e com um semestre de ódio acumulado do cara que ficou falando besteira. Daí não teve outra. Anderson Silva foi lá e meteu esse nocaute no Chael Sonnen. E o último adversário do Anderson antes do fim foi o American Psycho Stephan Bonnar, outro veterano do UFC, que teve aquele combate histórico contra Forrest Griffin na final do TUF. Stephan Bonnar é um dos grandes guardiões do portão do meio pesado do UFC. E o Anderson Silva pela terceira vez subiu pro meio pesado e, como já é de se esperar, ele deu show e mostrou a MMA arte dele e fez graça e tirou onda com o terceiro nome de peso da categoria de cima e deu show e sobrou e fez e aconteceu nessa luta e nocauteou o Stephan Bonnar com a joelhada perfeitamente encaixada no plexo solar. Só quem já tomou uma joelhada nesse lugar aqui sabe o que é desespero de tomar uma joelhada ali. Foi no UFC 162, depois de 98 edições com o cinturão, que em julho de 2013, o início do fim da era Anderson Silva veio com a defesa de cinturão contra Chris Weidman. Em entrevista pós-luta, Anderson Silva comentou que nessa época ele já estava há tanto tempo no topo da montanha e com tantos anos no auge, que ele sentia que parte do tesão e da fome que ele tinha de vitória já tinha ido embora. E eu, inclusive, assisti essa luta lá em julho de 2013 com meu melhor amigo, com meu irmão mais velho. E realmente, a nossa sensação vendo aquela luta foi que o Anderson meio que estava quase que querendo perder para alguém, não para jogar tudo pro alto ou por não valorizar o que ele tinha, mas porque essa altura do campeonato ele queria simplesmente conseguir sentir alguma coisa de novo. O Anderson foi nocauteado na primeira luta com Weidman e ainda em 2013 estava marcada a revanche, luta na qual todo mundo achava que agora ia vir um novo Anderson Silva com um novo foco, porque pô, agora ele lembrou que é humano, lembrou que alguém consegue nocautear ele, que ele não é invencível e agora ele vai voltar, pô, transformado e com um novo foco e pô, ele vai voltar e vai matar o Chris Weidman. Todo mundo achou que essa seria a segunda luta. Eu acho que até o Chris Weidman tava achando que essa ia ser a segunda luta. Mas aí essa segunda luta teve um final quase que trágico, não só pro Anderson, mas também pra toda a comunidade do MMA. Quando ao aplicar um chute baixo, o Weidman defendeu o chute e o Anderson teve uma das lesões mais graves que a gente já viu no MMA. Foi uma cena difícil de assistir. Na hora, inclusive, nem o Weidman, nem a gente que tava assistindo entendeu direito o que tinha acontecido. Foi só no replay, em câmera lenta, que todo mundo viu a perna do Anderson dobrando no meio. Daí foi um ano inteiro de recuperação intensa, fisioterapia, tratamento. O Anderson Silva, pô, um ano inteiro de molho. Pra em janeiro de 2015 voltar finalmente pro UFC numa luta contra Nick Diaz, que originalmente foi vencida pelo Anderson numa decisão dos juízes, porém devido a uma falha no antidoping, essa vitória do Anderson Silva acabou sendo convertida para um no contest. Pô, e aí polêmica, né? De imediato, o Dana White ficou putaço, e aí o Anderson foi afastado do UFC, ficou mais de um ano longe, e aí imprensa atacando de um lado, e alguns lutadores do UFC atacando do outro, e de repente ele que tava no topo do mundo por tantos anos, viu o mundo se virando contra ele. Aqui nessa história tem basicamente dois principais pontos de vista. Tem um lado que diz que, ele falhou no doping, tá errado, ele era o GOAT até aqui, porra, era o maior de todos os tempos, mas por causa desse doping aqui, manda crucificar ele, bota ele no lixo e ele não vale mais nada. Teve um outro lado que falou, galera, ele sofreu uma das lesões mais graves da história do esporte, ficou um ano inteiro fazendo fisioterapia e tratamentos e lutando contra a dor. Inclusive essa luta com o Nick Diaz foi 1 ano e 1 mês depois da lesão na perna. 1 ano e 1 mês, não foi 5 anos, foi 1 ano e 1 mês depois. O Anderson falava abertamente que ainda sentia dores fortes e ele tomava uma porrada de medicações justamente para lidar com essa dor. O que os advogados de defesa do Anderson inclusive alegaram na época foi que houve contaminação da substância que ele estava tomando na recuperação dele. E a próxima luta do Anderson ia ser contra uma outra lenda do peso médio, Michael Bisping. Inclusive, se você ainda não assistiu essa luta do Anderson Silva com o Michael Bisping, pô, uma das melhores lutas da carreira dele, foi muito massa. Porque, cara, o Anderson Silva passou o carro no Michael Bisping. No final do terceiro round, o Anderson Silva dá uma porrada no Bisping e um pouco antes de soar o gongo, o protetor bucal dele voa pro chão. E ao invés de segurar as pontas e falar assim, pô, pera aí, deixa eu sobreviver 5 segundos aqui, e quando soar o gongo, eu pego o protetor bucal, o Bisping abaixa a guarda, aponta pro chão e falou, chão, velho. O Anderson Silva começou a comemorar
comemorar, começou a festar, falou assim, ei, nocaute, pô, finalmente acabei com essa maldição. Tecnicamente a luta não tinha acabado ainda. Pô, daí o Michael Bisping, que inclusive só tem um olho, porque ele perdeu, se eu não me engano, foi o olho direito num chute que ele tomou na cabeça pro Vitor Belfort. Daí o maluco levanta depois de ser fucking nocauteado e cai apagado no chão e vence o quarto round, velho. Michael Bisping ressurgiu das cinzas igual uma fênix e entregou um final de luta incrível com o Anderson. Aí a luta foi pra decisão, e os jurados deram decisão unânime pro Michael Bisping. Aí, porra, tem quem fale, pô, mas o Anderson Silva nocauteou ele, foi roubado, foi garfado e tal. Mas, pô, tem que dar o braço a torcer também. O cara voltou e entregou o final de luta da vida dele, foi foda esse dia. Nessa altura do campeonato, o Anderson já tinha acumulado 4 lutas seguidas sem vencer, que era até então a maior sequência de lutas sem vencer do Anderson. Apesar de, tecnicamente, ele ter vencido o Nick Diaz. E apesar de, tecnicamente, ele ter nocauteado o Michael Bisping. O UFC 200, evento principal, John Jones e Daniel Cormier, que foi, inclusive, uma grande rivalidade do peso meio pesado. Categoria de cima da do Anderson. John Jones, pra surpresa de absolutamente ninguém, cai no exame antidoping. What? E aí o UFC 200, que até então ia ser o maior card de todos os tempos da história do UFC, ficou sem a maior luta, a atração principal. E o novo main event foi a luta feminina de Miesha Tate contra Amanda Nunes. Daí o Dana White teve que puxar 2 coelhos da cartola. O primeiro foi o retorno dos veteranos lendários Brock Lesnar e Mark Hunt, que saíram na mão no UFC 200. E Daniel Cormier, coitado, que era o evento principal do maior pay-per-view de todos os tempos, tava sem parceiro de dança. Foi aí que Anderson Silva puxou o telefoninho dele do paredão, falou com o Dana White e falou, irmão, eu acho que eu consigo lutar com esse gordinho aí. Só pra vocês terem uma noção, o Anderson foi a vida inteira um campeão peso médio e o Daniel Cormier, na época, era um cara que tava no auge e era o bicho-papão da categoria de cima. Nessa época, o Daniel Cormier tava na rivalidade dele com o John Jones, era o Daniel Cormier do Prime, era o auge do creme de la creme do Daniel Cormier. Daí, irmão, o Anderson Silva pegou, depois de 4 lutas sem vencer, vindo da maior derrota da carreira dele e depois da maior lesão da carreira, e depois de uma vitória que deixou de ser vitória depois, virou no contest, e depois de um nocaute que deixou de ser nocaute, virou decisão dos juízes. O Anderson, depois de rolar os dados 4 vezes e por 4 vezes não alcançar, não deu pro Anderson. O resultado foi uma decisão unânime. O Anderson até chegou a vencer novamente no UFC 208 contra o Derek Brunson, mas dali em diante ele viria a fazer as suas 3 últimas lutas da carreira e foram 3 derrotas. E apesar da última luta de fato dele ter sido contra o Uriah Hall em outubro de 2020, o que foi considerado como o final simbólico da carreira de MMA dele por muitos foi na verdade a derrota dele contra Israel Adesanya no UFC 234. Essa luta foi especial por 2 motivos. Primeiro, porque a luta foi um show de técnica e arte ao mesmo tempo. Os 2 lutadores entregaram entretenimento para a plateia e por um Anderson Silva talvez não tivesse existido Israel Adesanya. E após a passagem do Anderson no UFC, em 2023 a vida dele virou série. Como eu já falei no começo do vídeo, é a série Anderson Spider Silva, que é bem legal por sinal, recomendo que você vá lá assistir. E o Anderson pode não ter lutado MMA depois de 2020, mas ele ainda se aventurou ali no boxe, na nobre arte. E em 2024 ele fez a despedida dele em São Paulo contra Chael Sonnen, na performance que viria a ser a última luta dele em território brasileiro. E assim, beleza, os 2 caras já estavam lá quarentões, os 2 aposentados, ninguém tava em auge mais, então ninguém esperava grandes coisas dessa exibição de boxe. Mas sendo bem franco, e já que esse é o meu vídeo do YouTube no meu canal sobre esse assunto, eu fiquei meio meh com essa luta, porque, pô, foi meio que uma luta de comadre ali, né? Foi um negócio meio assim, tipo, pô, talvez eles foram lá nos bastidores e combinaram, pô, vamos, né, vamos tentar fazer um negócio sem nocaute. Mas, pô, mas poderia ter soltado mais um pouquinho a mão ali, né? A minha impressão assistindo aquela luta foi que, pô, eles fizeram quase que um sparringzinho leve da sexta-feira ali, um soltinho. E aí, sinceramente, pô, até quem não esperava muito da luta ficou um pouquinho chateado, um pouquinho decepcionado, mas beleza. Isso aqui é assunto pós-UFC, pós-era Anderson Silva, porque, de fato, o legado que o Anderson entregou na época que ele teve no auge do UFC foi algo que ninguém fez. Ele, que tá empatado com o Demetrius Johnson em defesas consecutivas de cinturão, com 11 defesas consecutivas. Ah, mas a primeira defesa contra o Travis Luthor, ele não bateu peso, que não sei o quê. Foi lá, fez a parte dele, bateu o peso dele, saiu na mão com um cara que era o desafiante na época, fechou o cara no triângulo e nocauteou com cotovelada na cabeça. Ponto. Ele teve o reinado mais longo da história do UFC, foram 98 edições do Ultimate, um total de 2.457 dias seguidos como campeão. Disputou o cinturão do peso médio 14 vezes e é recordista de nocautes em disputas por cinturão no UFC, com 7 nocautes. E apesar de tudo isso que tá na tela, tem gente que ainda diz, ah, mas o Anderson Silva não foi duplo campeão. Ah, o Anderson Silva não foi o maior do UFC. E eu até entendo quem defende pessoas como Randy Couture e BJ Penn, que foram duplos campeões numa época que não tinha duplo campeão, eles foram os pioneiros no bagulho, porque eles saíram na mão com todo mundo com uma frequência absurda e ganhava cinturão e defendia cinturão e tinha trocentas defesas de cinturão. E aí o Randy Couture perdeu o cinturão e pegou e recuperou o cinturão e foi o campeão mais velho da história. Esses caras foram impressionantes. Mas quando a gente fala dessa geração Conor McGregor em diante, eu pessoalmente acho que o peso do duplo campeonato acabou se perdendo um pouco no caminho, porque houve a Conor McGregorização
geração do duplo campeonato, que é basicamente o fenômeno do cara chegar na nova divisão, vencer o cinturão, não defender e partir pra próxima. Que foi, pra quem não lembra, exatamente o que o Conor McGregor fez. Foi lá, virou campeão, vazou da categoria e foi pra outra. Virou campeão da outra e vazou. Não teve reinado, não teve a defesa do castelo, não teve castelo pra defender. E aí, longe de mim, pô, desmereceu o cara que foi o campeão mundial do UFC em mais de uma categoria. Mas agora eu falo com tranquilidade. Muito mais fácil você ir numa categoria, vencer um cinturão, vazar, ir pra outra categoria, vencer o cinturão e vazar, do que você ficar em uma mesma categoria e defender o cinturão 11 vezes consecutivas em 7 anos seguidos e 16 lutas sem perder. Era disso que eram feitos os campeões do UFC de antigamente. Da época que a gente tinha Frank Edgar, José Aldo, Dominic Cruz, George St. Pierre, Anderson Silva, John Jones, Cain Velasquez. Essa geração de campeões eram campeões que se tornavam os reis e defendiam seus castelos. Na minha humilde opinião, foi a geração de campeões mais foda da história do UFC. Há quem acha a 8ª maravilha do mundo. O cara ser campeão, abandonar o cinturão dele, abandonar o castelo, ir pra categoria do lado e conseguir o cinturão, conquistar um novo castelo e imediatamente vazar pro terceiro castelo antes mesmo de defender o segundo, que é literalmente o que o Ilia Topuria tá fazendo agora. Mas novamente, eu que tô aqui, me deu o trabalho de fazer esse vídeo aqui no meu canal do YouTube, dando a minha opinião, acho muito mais foda que o Anderson fez. Por isso, ele é sim o GOAT do UFC, na minha opinião, 01 do UFC. Caso você discorde, pode abrir um canal do YouTube e fazer o teu vídeo aí. E falando em maior de todos os tempos do UFC, foi Anderson Silva, foi George St. Pierre, foi John Jones, foi Demetrius Johnson. Semana que vem aí o vídeo sobre ele, que foi o pior campeão de todos os tempos da história do UFC, Jon Bones Jones. Para tudo que você está fazendo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ser notificado quando sair vídeo novo. E se eu tiver esquecido de mencionar alguma coisa, porque eu sou humano e eu esqueço as paradas também, por favor, deixa aqui nos comentários. E não esquece também de deixar aquela curtida para fortalecer o canal. Sexta-feira que vem tem mais e eu te vejo do outro lado.